Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha nós de volta, trazendo o nosso resumo, hoje da nossa 8ª lição, Revista de Jovem, desse segundo trimestre, fugindo do perigo das tentações, né? Hoje a nossa 8ª lição, trazendo o nosso resumo aí dessas nossas lições e falando sobre a tentação de fugir do julgamento de Deus. Será que conseguimos fugir do juízo de Deus? Fugir da ira de Deus? Fugir do julgamento de Deus? Vamos trazer uma reflexão sobre essa nossa 8ª lição, referindo-se ao povo judeu, a nação de Judá. A nação de Israel, o reino do norte, já havia sido conquistado pelos assírios mais de um século atrás, e chegou a vez do juízo de Deus vir também sobre a nação de Judá. Só recapitulando que com a morte de Salomão, por causa da idolatria do rei Salomão, adorando outros deuses, desobedecendo a uma ordenança do Senhor, Deus determinou que o reino de Israel, da nação, seria dividido entre dois reinos, reino do norte, também conhecido como reino de Israel, que iniciou ali sobre o reinado de Jeroboão, filho de Nebate, aquele que instituiu a idolatria no reino do norte. E esse reino do norte foi conquistado pelos assírios em 722 a.C., por causa da idolatria, do pecado, da rebeldia contra Deus. E o reino do sul, também conhecido como o reino de Judá, que ficou ali sobre a liderança, sobre a monarquia do filho de Salomão, Roboão. E também o juízo de Deus veio sobre esta nação, né? Não tomou como exemplo o reino do norte, Israel, que já havia sido invadida e deixado de existir há mais de 100 anos atrás. Foi invadida ali pelos assírios e por causa da idolatria, e o juízo de Deus chegou também sobre o reino de Israel, Judá. Deus avisa, avisa, avisa. E eu sempre gosto de pontuar aqui nas nossas vídeos, aulas, nos nossos resumos, que Gálatas capítulo 6, versículo 7 está escrito que Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba de Deus. Tudo que plantamos, colhemos. E Deus havia avisado, vinha avisando através dos profetas, e o profeta Jeremias, ao qual estaremos tratando aqui nesta lição, foi o oráculo de Deus, o profeta que Deus usou, uns dos tantos que Deus usou ali para advertir a nação de Judá, a nação do sul, sobre o perigo da desobediência, da idolatria, de deixar de seguir os mandamentos, os conselhos, os ensinamentos de Deus. O juízo de Deus viria e veio, como nesta lição nós iremos tratar. Por quê? Porque deixou de obedecer a Deus, achou que Deus não queria cumprir aquilo que ele havia registrado, determinado, mandado que Moisés escrevesse. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos que viriam sobre a nação, se obedecesse a Deus, se fosse temente a Deus, se servisse só a Deus, se adorasse só a Deus, e as maldições, se deixasse de servir a Deus e seguir, tomasse outros caminhos. E isto serve como advertência para nós, lembrando que a nossa lição está falando sobre, a nossa revista, sobre o perigo das tentações. Nós já falamos da tentação de Adão e Eva ali no jardim, ali no Éden, sobre José, o filho de Jacó, que foi tentado ali no Egito, sofreu horrores, mas se resistiu e foi temente a Deus, e Deus o honrou. Nós falamos sobre a rebeldia do povo de Israel, esse mesmo povo, os pais desse mesmo povo que havia murmurado sobremaneira contra Deus e contra Moisés, ali no deserto. Por causa disso, somente Josué e Caleb, acima de 20 anos que haviam saído do Egito, entraram na terra de Canaã, por causa da rebelião, da contenda, da intriga, das murmurações, das tentações contra Deus.
Nós falamos também na nossa quinta lição sobre Balaão, um profeta que por causa da ganância acabou pagando um alto preço, lançou ali uma pedra de tropeço entre os israelitas, levando aquele povo a se afastar de Deus, a adorar outros deuses, e Deus está trazendo castigo contra o seu povo. Nessa ocasião, mais de 24 mil judeus, hebreus morreram ali naquela ocasião porque se prostituíram adorando a Baal e se envolveram sexualmente com as midianitas, as moabitas, né, as mulheres moabitas, levando o povo judeu, os homens ali de Israel, a se prostituírem. Né? Balaão, por causa da ganância das riquezas, acabou levando o povo de Deus a se desviar do caminho do Senhor. Na nossa sexta lição nós falando sobre olhando para a direção errada. Tratamos ali sobre Davi e o pecado que ele cometeu com a esposa de Urias, Batseba, e ainda tramou a morte do marido da mulher. Passado algum período, alguns anos ali, Davi pensou que estava tudo bem, que tinha feito tudo encoberto, mas Deus vê todas as coisas. E Deus visitou também Davi e as consequências foram terríveis na casa, na família de Davi, né? Semana passada nós falando, foi exatamente isso, olhando para a direção errada. Semana passada nós falamos construindo tudo para a glória de Deus, construindo tudo para a glória de Deus, né? Nós tratamos ali sobre a questão do orgulho humano, né? A questão de Nabucodonosor, que Nabucodonosor, Deus deu tanta glória, tanta honra para Nabucodonosor, para ali os caldeus. Nabucodonosor achou que tudo tinha sido conquistado pelo seu braço forte, pelas suas riquezas, pela sua capacidade de liderança, de governar, toda aquela riqueza, esse resplendor, aquele esplendor de glória, de poder. Ele achou que era tudo por causa dos seus esforços, não sabendo que a própria nação de Judá, Deus estava entregando para a nação Babilônia para trazer juízo contra o povo de Deus. E basta lembrarmos lá em Abacuque, quando Abacuque, conversando com Deus, que Deus avisa, diz que usaria a Babilônia, os caldeus ali para trazer juízo sobre a nação de Judá. E Abacuque pergunta a Deus como Deus estaria usando uma nação mais ímpia ainda para trazer juízo contra o seu povo. Aí Deus responde a Abacuque e diz que no momento certo Deus traria juízo sobre aquela nação que ele usaria para trazer juízo sobre o seu povo, para trazer correção sobre o seu povo. E nos mostrando que Deus é que estava usando o poderio da Babilônia, Nabucodonosor, para trazer juízo sobre as nações. Mas Deus é que tem o controle sobre todas as coisas. E Nabucodonosor, por causa da arrogância, da prepotência, né, querendo fazendo imagens, exigindo que o adorassem, foi pastar com os animais. Passou um período ali de 7 anos, juntamente com os animais no campo, comendo da erva, sendo molhado pelo orvalho do tempo. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E hoje vamos falar sobre a tentação de fugir do julgamento de Deus. Nossa lição bíblica em classe está lá registrada no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo do 1 ao 10. Jeremias, capítulo 17, versículo do 1 ao 10. O nosso texto principal, texto áureo, está em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que pontua assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. A nosso resumo da nossa lição pontua que os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, ou seja, o julgamento Deus já havia determinado, Deus já havia estabelecido que o julgamento viria. Então, os israelitas deveriam aceitar esse juízo que Deus havia determinado. Mas até isso o coração estava tão duro, tão corrompido, tão avesso aos padrões de Deus, que nem isso eles aceitaram, né? Então os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar ajuda dos egípcios.
Por isso foram repreendidos por Deus. E o juízo de Deus chegou. Porque o homem pode até achar que Deus tarda, que Deus demora, mas o momento de Deus trazer o acerto para nós chega. Por isso precisamos andar atentos. Porque, ó irmãos, nós temos um Deus poderosíssimo, terrível em santidade, em grandeza, em poder. Às vezes achamos que Deus é uma pessoa qualquer, um qualquer que não está nem aí. Deus tem um controle de todas as coisas. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é poder, eternamente poder. Nós somos suas criaturas, passamos a ser seus filhos através de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Então, nós temos um Pai, nós temos um Deus que é o autor da vida, o Criador da vida. Nós vemos aqui lá em Mateus capítulo 5, capítulo 5 ali ao 7, no Sermão do Monte, quando Jesus senta ali, começa a ensinar, mostrando o padrão moral que Deus quer para os seus filhos. Ali é o próprio Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que esvaziou-se da sua glória e do seu poder e sentou com os homens, ensinando, mostrando quem somos, como somos. Não somos um qualquer. Não estamos num mundo que não tem controle, que não tem dono, que não tem ordem. Então, quando Deus determina, nós temos que cumprir. Não é de qualquer maneira. A justiça de Deus chega mais cedo ou mais tarde. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E o que foi que mudou? O que mudou é que quando Deus olha para nós através de Jesus Cristo, Ele nos vê santos, puros, santificados, regenerados. Quando Deus olha para nós, Ele olha para nós através de Cristo. Jesus morreu, padeceu por nós. Então, quando Ele olha para nós através de Cristo, Ele nos vê santos, regenerados, transformados. Mas é o mesmo Deus. E Deus não muda. O Deus lá do Gênesis, o Deus que trouxe juízo aqui sobre a nação de Israel e de Judá, é o mesmo Deus de hoje. Então vemos muitos brincando, principalmente do povo de Deus, do meio evangélico, do meio cristão, que deveria dar o exemplo brincando com as coisas santas de Deus. Eu não vou nem falar lá do mundo, daqueles que não conhecem a verdade, que estão lá na ignorância. Mas nós que somos o povo de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, vamos ficar atentos, porque Deus não mudou. Deus não mudou, ok? Então vamos voltar para a nossa lição. Novamente, nossa leitura bíblica está lá em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, do 1, versículo do 1 ao 10. Então, nossa lição está dividida em 3 tópicos, né? O cenário de Judá é o primeiro tópico, o segundo, maldito o homem que confia no outro, e fechando com é melhor confiar no Senhor do que confiar no poder do braço, no poder do homem. Confiar em Deus. Então a nossa introdução começa pontuando que Jeremias, que foi um dos profetas de Israel, a exortar o povo, mostrando o perigo de se abandonar o Senhor e de ceder à tentação, de pedir ajuda aos homens. Trabalhou ali, profetizou ali, pregou durante os últimos anos da nação de Judá, da nação do sul. Jeremias profetizou ali, sendo zombado, sendo escarnecido, sendo desacreditado, sentindo a dor de Deus, pregando, falando, e o povo zombando de Jeremias, tentando calar Jeremias. E Jeremias vendo o povo caminhando para a destruição, a nação caminhando o seu país, a sua pátria,
caminhando para a destruição. Jeremias pregando, insistindo, clamando, chorando, lamentando pelo destino que o seu país, que a sua pátria estava caminhando. E ninguém dava ouvido a Jeremias, ninguém dava crédito a Jeremias. Né? Então, precisamos nos atentar para isto. Veremos que o povo de Israel tentou fugir do julgamento de Deus por seus pecados, imaginando que estava por vir, que o que estava para vir era somente uma nação tentando subjugá-la. Eles não esperavam que aquilo que o profeta Jeremias estava falando era apenas a nação babilônica tentando conquistar mais um território. Não era a mão de Deus que estava ali por trás. Esqueceram de olhar para sua co-irmã, o reino do norte, Israel, que já havia sido destruída pelos assírios, e esses próprios assírios foram conquistados, subjugados pelos babilônios. Então, Jeremias e seu ministério, né? O cenário, o contexto ali do ministério de Jeremias ali em Judá. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas, né? Em virtude da calamidade que ele presenciava, que ele presenciou, e o povo sem dar crédito. Ele viveu e profetizou os últimos anos de Judá, mesmo sendo chamado para o ministério profético ainda jovem. Teve a maturidade e a ousadia de proclamar a palavra de Deus para o seu povo. Jeremias chegou a ser levado ao Egito forçadamente, mas manteve a sua postura de obediência a Deus. Depois que, em 586 a.C., na última invasão dos babilônicos, que destruíram o templo, destruíram a cidade, derrubaram os muros, queimaram, botaram fogo na cidade, aqueles que Nebuzaradão, o capitão ali do exército de Nabucodonosor, deixou ali ainda os povos humildes, simples da terra, pegaram Jeremias e levaram Jeremias forçadamente para o Egito. Jeremias passou os seus últimos anos ali profetizando, pregando o Deus eterno, o Deus único ali no Egito. E mesmo no Egito, Deus foi glorificado na vida do profeta. Mas a vida de Jeremias não foi fácil. Não foi fácil. Nós observamos ao longo da história, quando começamos a ler os profetas maiores, os profetas menores, que os profetas viviam para sentir aquilo que Deus estava sentindo. Os profetas viviam na pele, sentiam na pele a dor de Deus, quando o seu povo se desviava da sua presença, do seu caminho. Oséias teve que casar com uma mulher de prostituições, ver a sua esposa se prostituindo, se envolvendo com outros. Depois Deus pede, ordena, manda que ele tome de volta, cuide, zele e ame mais do que antes, mostrando o amor de Deus pelo seu povo. Mesmo o povo se desviando, se afastando, Deus ainda ama. Deus ainda ama. Mas quando não aceitamos a correção, quando não aceitamos a orientação, o zelo, o cuidado de Deus, precisamos ser corrigidos, porque Deus ama, Deus corrige aqueles que Ele ama. Mas quando endurecemos o nosso coração, às vezes temos que vir pela dor. E assim aconteceu com o povo de Deus, com a nação de Israel, Reino do Norte, e a nação do Sul. Esse episódio aqui, Reino do Sul, Judá, né? Então Jeremias foi levado para o Egito contra a sua vontade, depois da destruição, da última invasão ali babilônica, e destruiu a cidade. E Jeremias morreu ali no Egito, profetizando, pregando o Deus de Israel. Jeremias viu igualmente o julgamento de Deus chegando. Está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 2. Seu lamento se dá não apenas porque o seu povo, a sua nação, não creu no que Deus havia dito através dele e através de outros profetas, mas também porque ele viu o julgamento
divino acontecendo diante dos seus olhos. Ele profetizou e ele viu e ele viveu a destruição do seu país, da sua nação, da sua pátria. Muito triste essa história, mas esse é Deus. Esse é o Deus que traz juízo sobre aqueles que deixam de viver a verdade, sobre aqueles que se afastam dos padrões morais, dos padrões divinos, dos padrões justos. A imoralidade, a devassidão, os subornos, o desvio moral e espiritual estava em níveis estarrecedores. A idolatria, a maldade estava no seu ápice no povo de Deus, na nação que Deus havia escolhido, no povo que Deus havia escolhido. Mas a justiça de Deus chega para aqueles que se afastam dos seus caminhos. Deus adverte o seu povo sobre o juízo. Nem sempre o que o Senhor diz tem um caráter agradável aos ouvidos humanos. Antes que os hebreus entrassem na terra prometida, Deus os havia advertido para que não seguissem os mesmos caminhos dos povos que estavam sentados, que estavam sendo desabrigados, afastados, expulsos da terra de Canaã. Deus avisou ao povo, nós já falamos em lições anteriores, que Deus disse: estou tirando este povo desta terra porque eles fazem coisas abomináveis. E eu estou desterrando eles daqui para colocar em vocês, porque eu não quero que vocês passem a praticar, viver o que eles fazem. Vocês são um povo, uma nação. O propósito de Deus é que Israel fosse uma nação sacerdotal, intercessora para as demais nações, que através de Israel os demais povos viessem a Deus, reconhecessem e conhecessem o Deus dos deuses. Por isso que Deus diz: o Deus de Israel, o Deus de Israel. Eu sou o teu Deus e não terás outro além de mim, porque eu sou o Deus, eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus que te escolheu. Por isso Deus tirou aquelas nações, aqueles povos da terra de Canaã e colocou Israel e disse: não, vocês não devem praticar, fazer o que eles fizeram ou fazem. Mas é como se não dessem ouvido ao que Deus havia dito, né? Aquela geração ali do tempo de Moisés pereceu ali no deserto por causa das murmurações. Através de Josué, Deus levantou uma nova geração ali que entrou em Canaã. Depois que, enquanto Josué esteve vivo, ali os anciãos do tempo de Josué, o povo seguiu ao Senhor. Mas depois que aquela geração de Josué faleceu, nasceu aí uma nova geração de hebreus. Entramos ali no período dos juízes, onde passamos alguns anos, séculos, e o povo se desviando de Deus, e Deus levantando aquelas nações que tinham ficado para oprimir o povo, e o povo voltava para Deus quando a opressão estava grande. Deus levantava um juiz para julgar, para trazer justiça. Chegamos ali no período do profeta Samuel, que Samuel foi profeta, foi juiz e foi sacerdote. Depois o povo pede a Deus um rei. Deus manda que Samuel unja Saul. Saul não dá crédito à voz de Deus, se desvia, se afasta de Deus. Deus vai e manda Samuel ungir a Davi. Davi vê um homem segundo o coração de Deus, e Deus advertindo que não deveria afastar dos seus caminhos. Davi morre, vem Salomão. Aí Salomão, Deus enche Salomão de glória, de riquezas, de poder. Salomão começa a adorar a outros deuses. Deus determina que por causa da idolatria, da desobediência de Salomão, o reino seria dividido, e assim foi. E assim vai. E Deus advertindo, e Deus falando, e Deus avisando, e Deus chamando os profetas, e o povo mata o profeta, e assassina o profeta, e não dá crédito ao profeta. Profetiza mentiras, profetas que profetizam mentiras, e tal, e tal.
e o juízo de Deus chega. Mais cedo ou mais tarde chega. Porque Deus não é menino. Deus não é menino. Não é menino. Quando o profeta Isaías teve uma visão de Deus ali, registrada ali em Isaías capítulo 6, Isaías ficou tão aterrorizado, tão atemorizado, que disse que iria morrer, que ia perecer, porque viu a majestade, a glória de Deus. Isaías ficou atemorizado, aterrorizado, pensando que ia perecer, que ia morrer. Da santidade de Deus, da visão que ele teve. Deus é terrível em grandeza, em poder e em santidade. E brincamos. E isto é muito sério. Muito sério. Deus não se esquece. Deus é eterno. Deus está em todos os lugares. Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Precisamos ter cuidado em relação a isso. Deus enviou os profetas para dizerem que o povo deveria se arrepender de seus pecados, mas eles não foram ouvidos. O próprio Senhor Jesus disse acerca da cidade de Jerusalém que esta mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Está lá em Lucas 13:34. E Jesus profetizou, falou, lamentou sobre a destruição de Jerusalém 70 anos depois da sua ascensão. 70 anos depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, totalmente destruída, o templo destruído, e o povo judeu perdeu a sua nacionalidade. Israel deixou de existir. Mas esse era um plano de Deus? Não, jamais. Mas por causa da dureza do nosso coração, da desobediência, da ingratidão, de confiarmos em nosso braço, em nossa carne, ao invés de confiar em Deus, quando o castigo vem, quando o tempo de prestar conta chega, lamentamos, aí passamos a dizer que Deus nos esqueceu. Deus não nos esqueceu, nós é que nos afastamos dele, nós é que ignoramos os seus avisos. Mas Deus está sempre nos alertando. Mas Deus não é menino. A busca pela ajuda dos egípcios, quando o povo de Deus se viu na iminência do julgamento divino por meio dos babilônicos, tentaram buscar a ajuda de outras nações. O profeta Isaías comenta: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, tendo confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosos. E não atenta para o Santo de Israel, e não busca ao Senhor Jeová. Está lá em Isaías 31, capítulo 1. Na ótica dos hebreus, o Egito era uma opção militar que certamente poderia fazer frente à Babilônia, já que Deus se tornara um opositor. Os hebreus buscariam a ajuda dos homens. Se é de se voltar para o seu Deus, simplesmente, se Deus não quer me ajudar, eu vou buscar ajuda do homem. Confiando no braço, na carne, ao invés de confiar no seu Deus, que fazia tantos milagres no meio do seu povo. Eles não viam a investida babilônica como um julgamento de Deus, mas sim como uma interferência na soberania babilônica que possuía como nação. Eles não viam que Deus estava usando, ou não queria ver por causa da dureza do seu coração, que Deus estava usando a nação babilônica, que Deus estava por trás daquilo, para trazer juízo sobre o seu povo, por causa da rebeldia e da desobediência. E o preço foi muito alto. O reino vizinho, Israel, por causa dos seus pecados, a nação de Israel, reino do norte, já havia sido subjugado pelos assírios, que também foram subjugados pelos babilônicos. E o preço foi terrível para o povo judeu. A fome, a peste, a pobreza
a miséria era terrível. Jeremias, Isaías vai nos trazer um panorama, uma visão terrível do estado que ficou a nação. Chegar ao povo começar a praticar canibalismo, alimentarem-se dos seus próprios filhos, porque a fome chegou a um extremo tão terrível. A pobreza foi tão terrível, a falta de alimento, por causa do cerco ali dos babilônicos que cercaram o paciente. E as pessoas começaram a comer carne humana para sobreviver. Tudo por causa da rebeldia contra Deus. Tudo por causa da rebeldia contra Deus. E isso doeu o coração de Deus também. Porque Deus ama. Mas quando trancamos o nosso coração e dizemos, não quero, não me interessa, não preciso de ti. Olha, ora, quem somos nós? Quem somos nós? Meu Deus. É muito sério. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias havia escrito uma carta para o povo orientando-o a se sujeitar à Babilônia, que já havia invadido Judá, obrigando-o a pagar impostos e oferecer reféns da casa real para serem levados cativos. Entre eles estava ali Daniel, Misael, Anania e Azarias. Nabucodonosor, com seu exército, ali em 605 já havia invadido Jerusalém e levado alguns tesouros do templo, alguns nobres para a Babilônia. O juízo de Deus já estava sobre a nação. Deus havia determinado ali que o povo ficasse pagando tributo, que a nação ficasse pagando tributo aos babilônicos. Mas a dureza do coração estava tão terrível que rebelaram-se contra a nação babilônica, esperando obter a ajuda dos egípcios. Após 3 anos, o rei Jeoaquim decidiu se rebelar, mesmo tendo sido advertido pelas profecias de Jeremias. Então, em 597, a segunda investida dos babilônicos, veio o segundo cativeiro de Judá, quando Nabucodonosor colocou Zedequias para governar. Zedequias, então, vai buscar apoio do Egito. É nesse episódio aqui, nessa segunda invasão babilônica, em 597 a.C., que o profeta Ezequiel também é levado cativo para a Babilônia. Zedequias reinou ali para aproximadamente 11 anos e também se rebelou contra a Babilônia. A sujeição à Babilônia deveria ser vista como uma sujeição à disciplina de Deus. Mas Zedequias se rebelou e foi a destruição total do reino de Judá, de Jerusalém, do templo. Maldito o homem que confia no homem. Deus usa Jeremias e diz, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia em si, confia na força do seu braço, confia na força do homem ao invés de confiar em Deus. Maldito aquele que precisa passar pela disciplina de Deus, mas busca ajuda em recursos e capacidade humanas para fugir do julgamento divino. Quem foge do julgamento de Deus, de prestar contas a Deus? Quem foge? Quem é este? O Deus Todo-Poderoso julgaria Israel de forma ainda mais grave, e o Egito seria derrotado também. Eles não seriam malditos somente por desobedecerem a Deus, mas por buscar auxílio em pessoas de carne, como ele próprio, ao invés de buscar o auxílio de Deus. Ao invés de se dobrar, de voltar, de se humilhar
perante o seu Deus, de aceitar a correção de Deus. Não, ninguém luta contra Deus e prevalece. Ninguém luta contra Deus e prevalece. Em dias nos quais as pessoas só querem ouvir palavras de bênção e nenhuma reprimenda por seus pecados, maldito é uma palavra que fere os ouvidos, mas espelha a realidade de como Deus enxerga o pecado. Aquele que vira suas costas para Deus está se tornando um maldito. Aquele que rejeita o socorro de Deus, a correção de Deus, está se tornando um maldito. Que quem fugirá da ira vindoura? Quem fugirá de prestar contas ao autor da vida? Não bastava desobedecer ao Senhor e depositar sua confiança nos homens. Os israelitas ainda se afastaram de Deus. Os habitantes de Jerusalém, de Judá, deveriam aceitar o cativeiro como um ato de misericórdia divina, mas se distanciaram do Senhor. Não somente rejeitaram os mandamentos de Deus, mas também o seu juízo. O juízo de Deus já havia estabelecido, determinado, que o povo aceitasse pagar tributos aos babilônicos. O juízo de Deus já estava sobre a nação, mas mesmo assim se rebelaram e a destruição foi total. Os hebreus já haviam perdido a proteção de Deus. Aquela confiança não apenas ia contra o que o Deus Todo-Poderoso havia determinado, mas acrescentava um juízo ainda maior: rebelião. Rebelião. É melhor confiar em Deus. É muito melhor confiar em Deus. O interior do ser humano pode abrigar diversos pecados, entre eles o da rebeldia. Deus sonda os nossos corações e conhece o nosso interior. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Olha o que diz o Salmo 139. O que o salmista fala. Salmo 139, versículo 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que é que está lá dentro, Deus sabe quais são as intenções dos nossos corações. Por isso temos que nos sujeitar, nos submeter ao senhorio de Cristo. Jeremias nos alerta que nunca devemos confiar uns nos outros. Não, Jeremias não está dizendo isso. A advertência de Jeremias não é para que deixemos de confiar uns nos outros, mas sim que, quanto a confiar nos homens como nosso recurso, quando deveríamos confiar em Deus e não nos afastarmos dele. Nossa confiança tem que ser em Deus. E quando confiamos em Deus, Deus abençoa o vizinho para nos abençoar para abençoar o vizinho. É assim o trabalhar de Deus. Não confiar no homem e ignorar Deus, porque a tragédia é certa. Aquele que confia no Senhor, da mesma forma que Deus considera maldito o que se afasta dele e busca auxílio dos homens, como Israel buscou a ajuda dos egípcios, ele considera bendito aqueles que confiam nele. Jeremias, capítulo 17, versículo do 7 ao 8. E cuja esperança é em Deus. Deus o compara a uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de água. Aquele que deposita sua confiança no Senhor, Deus, através de Jeremias, compara a um homem que foi plantado, a uma planta que foi plantada a uma árvore, que foi plantada
junto a ribeiros de água. Foi colocada, plantada para crescer e desenvolver e dar frutos. Aqueles que depositam a sua confiança em Deus. Deus não deixaria de julgar o seu povo por causa dos seus pecados, e o julgamento se concretizou. Quando a fortaleza de Jerusalém, em 586, que foi a última invasão e a destruição total ali de Jerusalém, antes de Cristo, e o templo do Senhor foram destruídos, e o povo levado cativo para a Babilônia, aqueles que restaram. O povo que antes usufruía do favor e da proteção de Deus, agora estava cativo em uma nação estrangeira, pagã, submissa, subjugada dos babilônios. Somente após 70 anos, os israelitas começariam a retornar para restaurar a cidade santa. A disciplina de Deus fez o seu efeito. Após o exílio, o povo de Deus retornou mais consciente das suas obrigações para com Deus. 70 anos depois, e se observarmos a história, depois dessa tragédia, dessa destruição de Jerusalém, a nação de Israel nunca mais foi uma nação livre, literalmente livre. Vieram os babilônicos, depois os babilônicos conquistados pelo Império Médio-Persa, depois os gregos, e vemos um período ali dos macabeus, algumas revoltas, mas logo depois entrou o Império Romano, que é o período que Jesus vem. A nação de Israel está subjugada ao Império Romano, e aí uma das intrigas dos líderes judeus com Jesus era que eles esperavam que Jesus fosse um rei terreno, o reino de Jesus fosse terreno, que Jesus viria libertar Israel do reino, do jugo romano. Mas o reino do Pai, do Senhor, não é desta terra. A nação foi destruída em 70 depois de Cristo, os judeus dispersos novamente, cada um teve que fugir para onde dava, para não ser mortos, aqueles que ficaram foram mortos. E somente em 1948 desta era é que a nação de Israel voltou a ser reconhecida como um país independente, como uma nação, porque a desobediência a Deus trazem consequências. Fiquemos com essa reflexão. O povo foi tratado, a idolatria de Israel foi tratada no cativeiro. Depois do cativeiro nós vemos Israel se envolvendo em outros pecados, em outros delitos. Mas nunca mais nós vimos, na história da Bíblia, nós vemos o povo hebreu adorando outros deuses. A idolatria foi tratada, Deus tratou da questão da idolatria do povo na Babilônia. O povo fazia qualquer coisa, mas não adorava imagem, não adorava outros deuses. Mas o juízo de Deus vem sobre aqueles que rejeitam a sua correção. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nosso coração seja quebrantado e voltado, contrito a Deus. Porque Deus tem cuidado de nós. Que Deus em Cristo os abençoe. Em nome de Jesus.